Eu já li alguns comentaristas ou teólogos dizendo que não era possível fazer uma análise como essa, uma doutrina como essa, em narrativas. Pois é. Por que eles dizem isso? Isso era uma ideia bem popular no meio tradicional que vem sendo desfeita, graças a Deus. Mas até a década de 70, 80, era muito comum em manual de teologia essa ideia, de hermenêutica especialmente, que você só podia construir teologia a partir das cartas paulinas, de Sim. textos mais objetivos, mais transparentes, digamos assim, e não através de narrativa. Só que isso sempre foi uma falácia. Por quê? Se você pega a doutrina da queda, por exemplo, que tem uma implicação na teologia cristã total, né? A nossa base antropológica, né? Ela depende da história, da narrativa da queda. Ok. Então, assim, a igreja cristã sempre fez teologia a partir da narrativa. Sempre fez. 66% das escrituras é narrativa. Entre 66% a 70% da Bíblia pode ser considerado narrativos, então é bastante coisa. Uma outra doutrina importante para o cristianismo, inferno, por exemplo. O inferno, embora ele não seja retratado diretamente em narrativas, ele está em textos narrativos. As afirmações de Jesus estão em textos narrativos, que são os evangelhos. Paulo não fala do inferno, né? Quem fala é Jesus. Então, assim, a nossa base sobre essa doutrina são as narrativas dos evangelhos, né? Então, várias doutrinas cristãs têm base em narrativas. É claro que nem toda narrativa vai servir para construir uma doutrina. Existe algum tipo de padrão que você deve observar. Porque por exemplo, você pode pensar que talvez se arrumar alguém alto que é seu inimigo, pegue uma pedra e taque na testa dele. Né? Então... Ou então que a minha sombra vai passar a curar as pessoas. Sim, né? Uma narrativa sobre um fato. Ali é um fato que é registrado no Evangelho que não é repetido, só ocorreu naquele momento, né? E ainda vinculado ao ministério apostólico. Sim. Então, assim, você tem algumas questões ali que você vê que aquilo não foi escrito para ser repetido. Sim. Né? Mas aí, os pentecostais, com razão, vão dizer que o falar em línguas, por exemplo, ou mesmo a profecia, ou mesmo esse enchimento do Espírito, ele é muito repetido. Há uma repetição, né? E é uma repetição bem organizada. Em que sentido? Você pega ali Atos, por exemplo, vai ocorrer o enchimento do Espírito entre os 120, primeiramente, que são basicamente judeus. Depois vai ocorrer em Atos 10, com a família de Cornélio, família pagã ou gentílica, e depois entre os samaritanos. Então, assim, você tem um padrão... Vou pegar 3 grupos. 3 grupos que você vai vendo que isso foi pensado, sabe? Certamente o Lucas ele tinha informação de vários outros eventos que ocorreram. Ele escolheu 3. Ele teve que escolher alguns, e ele escolheu com propósitos teológicos. Então, a narrativa tem propósitos teológicos, né? Quem quebrou essa ideia não foram nem os pentecostais, foi a teologia bíblica. Lá na década de 60, especialmente, quando se começou a trabalhar a chamada crítica da redação e crítica das formas, especialmente a crítica da redação, que começou a se entender qual era o pano de fundo teológico de Marcos, de Mateus, de João e de Lucas ao escrever os evangelhos. Por que eles organizaram daquela forma e não de outra, né? Por exemplo, você vai ter um episódio em que Jesus entra na sinagoga e lê o profeta Isaías. E lê lá que o Espírito do Senhor está sobre mim para evangelizar os pobres e tal. Esse episódio está em Lucas capítulo 4 e está em Marcos capítulo 6. Na ordem de Lucas, vem primeiro do que na ordem de Marcos, na ordem cronológica. Por quê? Porque os evangelhos não estão escritos em ordem cronológica. Basicamente, só o começo e o final estão. Só o nascimento e a morte. Mas o meio ali, a ordem vai sendo escolhida pelo evangelista conforme os propósitos teológicos que eles tinham. Então, por que Lucas põe esse evento primeiro do que Marcos? Sendo que a base dele é Marcos. Né? O bem consenso, claro, né? Ele está usando Marcos. O consenso que ele usou Marcos. Né? Por que ele muda essa ordem? Porque se você pegar o capítulo 3, Jesus recebe o Espírito Santo no momento que ele é batizado nas águas, né? O Espírito Santo repousa sobre ele, diz o texto, como uma forma corpórea de pomba, como, né? Ou seja, é uma visão ali, é algo que não é exatamente aquilo, mas parece aquilo, né? E aí tem a confirmação de Deus Pai dizendo: Tu és o meu filho amado em quem
eu tenho prazer. Depois diz o texto, capítulo 4, que Jesus vai ao deserto guiado pelo Espírito, o Espírito que o leva. Ele sai do deserto, diz o texto, cheio do Espírito. E quando ele sai do deserto, cheio do Espírito, ele vai à sinagoga e lê o profeta Isaías, dizendo que o Espírito do Senhor está sobre ele para evangelizar. Né? Então, você vê que Lucas organizou tudo isso para mostrar que o início do ministério de Jesus depende do Espírito. Uau. Então, assim, Jesus só inaugura o seu ministério público a partir do fato que ele é um homem cheio do Espírito. Né? Então, assim... E você vê de novo um padrão, né? Do Espírito ligado a uma missão. A uma missão, isso mesmo. Anúncio. Inclusive, tem um teólogo pentecostal muito bom, que é o Robert Menzies, que ele chama a atenção nisso. Né? Se você lê Lucas, o Espírito nunca está associado à santificação, à transformação de caráter. Ele sempre está associado a essa questão de vocação, de missão. Tá? Quem vai trabalhar o Espírito e a santificação e a salvação, João, e a santificação, Paulo. Sim. Né? Então você tem, no Novo Testamento, uma chamada pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, ou a teologia do Espírito Santo, diferenciada. Cada autor tem uma ênfase diferente. Né? Quando eu falo isso, tem gente que se espanta como se eu estivesse falando que um está concorrendo com o outro. Não. Quando a gente vai ler o todo... É um corpo, né? É um corpo, é complementar. Né? Foi feito para ler o todo. Né? Isso. E aí a gente lê o todo, a gente tem uma visão geral sobre o Espírito Santo. Só que se você for fiel a cada autor, você vai ver que cada autor teve uma ênfase diferente. E a ênfase de Lucas é o Espírito ligado à vocação, sim, ao chamado, à missão. Enquanto que Paulo também fala disso, inclusive ele que trata dos dons espirituais, mas a maior ênfase de Paulo é a ligação do Espírito com o caráter, com a transformação interior.